Quando nós pensamos sobre essa dinâmica de sermos agentes de milagre, nós estamos encarnando a palavra de Deus. Nós estamos experimentando, transbordando aquilo que o Senhor tem para nós. É aquilo que cremos nas Escrituras, é aquilo que nós professamos, as doutrinas que cremos nas Escrituras, ganhando rosto, tomando forma, trazendo vida. Uma das coisas que nós mais utilizamos para reconhecer as pessoas é o rosto, não é mesmo? Tanto é que na época da pandemia, quando a pessoa estava sem máscara, às vezes você demorava para reconhecer a pessoa, né? A pessoa tirava a máscara e assim, lembrei que você... Por quê? Porque o rosto é um dos lugares que a gente mais usa para reconhecer as pessoas. Tanto é que muitos dispositivos hoje em dia usam um reconhecimento facial para liberar a senha, para abrir, enfim. O engraçado, o Felipinho, meu filho, tanto é essa questão do rosto, né? Ele acha que se ele colocar as mãos assim, ele está completamente invisível. Então ele fala, cadê o Felipe? Assim, cara, você está aqui, né? Mas ele não tem essa dimensão, porque na cabeça dele, se ele esconder os olhos e o rosto, acabou, ele sumiu, ele está invisível. Então o rosto nós utilizamos para identificar, para trazer forma. E isso acontece também conosco na vida cristã. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos. E Paulo, escrevendo a Tito, ele traz para nós alguns princípios, alguns valores que nos ajudam a entender quando e como nós devemos aplicar e trazer forma àquilo que cremos. Quando a doutrina, quando aquilo que nós entendemos das Escrituras ganha um rosto, ganha uma forma, ganha vida. Então eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Tito, capítulo 2. Nós vamos ler as Escrituras ali. E esse texto é um texto escrito por Paulo a Tito, aos irmãos que estavam em Creta, na ilha de Creta. Talvez a quarta maior ilha do Mediterrâneo à época. E as pessoas viviam ali uma vida com uma moral não muito ilibada, por assim dizer. Eles viviam de maneira devassa, eles viviam de maneira corrupta. E aí então Paulo escreve e traz para aqueles irmãos que estavam ali alguns valores, alguns princípios, algumas coisas que são muito úteis a nós hoje também. Tito, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. As Escrituras dizem assim, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito e sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderiam orientar as mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Paulo traz para nós aqui alguns princípios muito importantes no que diz respeito à maneira que nós devemos aplicar aquilo que cremos. As doutrinas são os princípios, são os fundamentos daquilo que cremos que estão nas Escrituras. Aquilo que cremos a respeito da salvação, aquilo que cremos a respeito do pecado, a respeito do céu, a respeito das pessoas, a palavra de Deus traz para nós. E ele começa esse texto dizendo assim, fale de acordo com a sã doutrina. Fale, viva, exponha, que a sua vida revele aquilo que está de acordo com a sã doutrina. E a sã doutrina e nós cremos, a palavra de Deus. Hoje o conhecimento, ele é muito estimado. Né? Nós temos diversos cursos e de fato nós precisamos conhecer e entender. Mas todas as vezes que o conhecimento é desprovido da prática, ele é vazio. Todas as vezes que o conhecimento ele é desprovido daquilo que nós entendemos e daquilo que vivemos, então eu ensino muito bem, até talvez explico muito bem, mas se aquilo não se aplica à minha vida, o meu ensino ele está manco, ele está furado, ele está vazando, de alguma maneira ele não condiz. Porque se eu estou ensinando aquilo que de fato eu creio, então eu vou viver aquilo.
Por isso, nós cremos nessa sã doutrina, conforme as Escrituras. Essa doutrina que transforma. Essa doutrina que nos transforma. Por isso nós somos uma igreja que crê no estudo da palavra. Hoje o pastor Roberto falou sobre isso. Se você vem pela manhã nos nossos cultos, nos momentos de escola bíblica, as salas estão lotadas. Nós conversávamos há algumas semanas do que faremos com as salas dos nossos adolescentes. As salas para os jovens não tem mais espaço. Mas aí a gente vai ver, tá, que sala a gente vai trocar? Não, mas a classe das mulheres também está lotada. A classe da jornada também está lotada. A gente não tem onde pôr criança nas salas. Por quê? Porque nós somos uma igreja que acredita no estudo da palavra. Mas esse estudo, ele vem carregado consigo da aplicação prática. É essa sã doutrina. Por isso é importante conhecermos as Escrituras, para que então possamos revelar aquilo que cremos nas nossas relações. Queridos, é na relação com o outro que nós trazemos rosto, que nós trazemos forma àquilo que cremos. É quando você é ofendido que se faz necessário, então, revelar o perdão que você entende em Cristo Jesus. Quando você é magoado, quando você é fechado no trânsito, que se faz necessário revelar o seu domínio próprio. Não é aqui é fácil, né? Sentar, ouvir a palavra, cultuar ao Senhor, repartir aquilo que Deus te deu, perdoar aquele irmão que te atravessa quando você está ali na fila da livraria. É fácil, você está aqui, né? Você fica, querido, claro, tudo bem. Mas no mercado não é tão fácil, né? Nós estávamos alguns dias, eu e a Giovanni, em uma colação de grau de um dos jovens da nossa igreja, e nós estávamos na fila, lá na Ópera de Arame, e uma fila, né, grande, assim. E chegou uma família de umas 11 pessoas. E tinha uma pessoa na nossa frente. E a família chegou e entendeu que aquela pessoa estava guardando lugar para 11 pessoas, né? E entraram uns 11 na fila. E a gente ficou ali, tá, como que a gente pode, de alguma maneira... Não é legal o que eles estão fazendo, né? Existe uma direção. Primeiro momento, a minha esposa é um pouco mais impetuosa do que eu. Primeiro momento, a vontade, eu vou falar, uma vergonha isso aqui. E ela falando comigo, eu falei, amor, calma, vamos, né? Enfim, não precisou falar nada, ficamos ali, os olhares já falaram por si. Mas é nesses momentos que a doutrina que nós cremos e professamos ganha um rosto, num sorriso, num domínio próprio, ganha vida. Por isso, nós entendemos que, como igreja do Senhor e como discípulos de Jesus, precisamos trazer forma, trazer vida àquilo que cremos. E aí Paulo, então, traz e elenca aqui três áreas, ou três diferentes tipos de pessoas, e aí ele abrange a todos nós. E ele começa pelos homens. No versículo 2, ele vai dizer a Tito o seguinte: ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Existe um movimento na nossa sociedade, de N formas diferentes, de infantilização dos homens. Existem até hoje já estudos da sociologia levando a adolescência até 20 e poucos anos. Homens que não querem mais sair da casa dos pais, homens que não querem mais assumir responsabilidade. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui em Tito é que nós devemos ser homens moderados, dignos de respeito. Essa palavra moderados aqui traz essa dinâmica de equilíbrio. Depois ele fala também sensatos, homens equilibrados. Homens que não são dados aos prazeres da carne. Essa dinâmica de moderado é não entorpecidos pelos prazeres. Então, nós precisamos entender que para a doutrina, para a palavra de Deus ganhar rosto em nós, trazer vida e forma, para os homens e para todos nós também, mas se faz necessário não sermos insensatos, dados aos prazeres da carne, equilibrados. Ele vai dizer, dignos de respeito. Homens respeitáveis, homens que se dão ao respeito, que dão respeito, e que também ao olharem, as pessoas ao olharem para eles, entendem que são homens respeitáveis. Eu lembro de uma historinha bem antiga que o meu avô contava, de uma família que o filho sempre queria que o pai ficasse na igreja.
E ela sempre falava, pai, vamos ficar mais aqui na igreja. E os pais... E o pastor um dia perguntou, por que seu filho sempre quer que você fique na igreja? E perguntou para o filho, por que você sempre quer que seu pai fique na igreja? E o filho, não, porque aqui na igreja meu pai respeita a gente. Aqui na igreja meu pai não grita com a minha mãe, aqui na igreja meu pai não me bate, aqui na igreja meu pai sorri, meu pai tem paciência. Aqui na igreja meu pai é um anjo, então vamos morar aqui na igreja mesmo. Porque em casa, pastor, em casa não tem condições. Homens respeitáveis, homens dignos, sensatos e sadios. Sadios em quê? A Bíblia está dizendo para nós, sadios na fé. Sadios na fé, homens fervorosos, homens que oram, homens que buscam ao Senhor, homens que conhecem as Escrituras, sadios no amor. Esse amor que é a manifestação de Deus em nós. Porque 1 João vai nos ensinar, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E o texto, no versículo 7, 1 João capítulo 4, vai dizer que nós, se não amamos, não conhecemos a Deus. Porque Deus é amor. Então, ao não amarmos, não conhecemos a Deus, quer dizer que se dizemos que conhecemos ao Senhor, mas não amamos, somos hipócritas. Porque sem o amor, Paulo vai dizer em 1 Coríntios, nós não podemos fazer nada. Então nós devemos ser sadios na fé, sadios no amor. E o texto diz sadios na perseverança. A perseverança na Escritura sempre tem uma perspectiva de paciência em meio ao sofrimento. Pacientes em meio à dor. Perseverantes. Homens que perseveram, que não se sucumbem ao desânimo ou à impaciência. Homens perseverantes, que estão sendo guiados por um propósito, que é divino, que é um propósito fundamentado, alicerçado nas Escrituras, não nas emoções, que são voláteis, que são passageiras, não no mercado financeiro. Eu não sou perseverante dependendo da minha conta bancária. Eu não sou perseverante dependendo se eu for promovido no trabalho ou não. Eu não sou perseverante dependendo daquilo que eu tenho. Mas eu sou perseverante a partir daquilo que o Senhor tem para mim. A partir daquilo que as Escrituras têm para mim. Homens de caráter. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Homens de honra. E ele vai dizer, então, que essa deve ser a nossa postura. E Tito, aqui Paulo dizendo, ele continua então dizendo o seguinte. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas ao muito vinho, a serem capazes de ensinar o que é bom. O texto está nos ensinando que as mulheres devem ser essas mestras do bem, guias do amor de Deus. Ele traz a mesma perspectiva que traz aos homens. Essa dinâmica de não dadas ao muito vinho traz também essa característica de não sermos entorpecidos pelos prazeres da nossa era. Nem os homens, nem as mulheres. A gente não pode fazer com que os nossos hobbies, por exemplo, tomem o nosso coração a ponto de nos deixar cegos para aquilo que de fato importa. É o que ele está dizendo aqui. Não caluniadoras nem escravas ao muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Só a capacidade de ensinar aquilo que é bom, aquele que encarna a palavra. Aquele que conhece as Escrituras, que conhece ao Senhor e que encarna a palavra, que transparece aquilo, que transborda aquilo que crê no dia a dia. A mesma dinâmica, talvez essa história que meu avô contava sobre o pai, se aplica à mãe também. Como nós somos nas nossas casas, nos nossos lares. E aí ele vai continuar dizendo, serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras. Com o passar dos tempos, as mulheres foram, e graças a Deus por isso, galgando e alcançando novos lugares no mercado de trabalho. Minha mãe trabalha na Secretaria de Educação, lá no interior do Mato Grosso do Sul, e trabalha muito. E eu louvo a Deus por isso, ela foi professora a vida toda, diretora de colégio. Mas quantas vezes essa ânsia pelo trabalho faz com que os lares fiquem desfalcados de amor? A gente passa essa tensão em casa. A Giovana, minha esposa, é psicóloga e trabalha bastante, o Felipinho está na escola. Nós ficamos assim, a gente queria estar mais em casa para estar com ele.
E talvez nem colocar ele na escola agora, mas a vida tem os seus caminhos. E quantas vezes, sem essa ponderação, sem esse equilíbrio, nós deixamos de amar os de dentro de casa para amar ao trabalho. Nós deixamos de transbordar dentro dos nossos lares amor e graça e virtudes do reino de Deus para transbordar lá no trabalho. Para ganhar um dinheiro que amanhã eu vou gastar com o que eu não preciso, para agradar quem eu não quero. E no fim, aqueles que estão ao meu lado, na minha casa, padecem por falta de amor. O texto continua: amarem os seus maridos, a serem prudentes e puras. A mesmo conselho aos homens. Aqui ele se repete. Essa dinâmica da santidade. Da santidade que resguarda os nossos olhos. Há uma crescente, não de hoje, mas latente dinâmica na sociedade de sexualização da mulher em tudo que nós vemos. Não é o que a palavra de Deus nos ensina. Não é o que nós queremos ensinar aos nossos jovens e adolescentes. Não é isso. Mas é tão evidente isso, queridos. E esses filtros vão se perdendo ao longo do caminho. De N maneiras diferentes, nós temos aconselhado meninas e adolescentes na nossa igreja com relação às suas roupas. Talvez algo tão claro para nós, mas tão distorcido na sociedade. Vir de top para a igreja. E mini saia. Qual é o problema? Talvez o problema em si, superficialmente falando, seja a roupa na hora. Mas existe um problema mais profundo. Que é essa sexualização, que é a pornificação de tudo que nós vemos e pensamos, que acaba entrando nos nossos lares e destruindo as nossas meninas. E daí a gente vai conversar com uma menina com todo o jeito do mundo, mas na cabeça dela não faz sentido nenhum ela não poder usar o que ela quer usar, onde ela quer usar. E aí aqui tem uma missão para as mulheres mais velhas, é o que Paulo está dizendo. É o que as escrituras estão dizendo. Tem uma missão aqui. Uma missão de transbordar nas mais jovens. Porque aí a gente vai falar com essa adolescente, mas a mãe não. A mãe não tem, de maneira alguma, nenhum posicionamento com relação a isso. Obrigado, querida. Pronto. A mãe não tem nenhum tipo de condição, talvez, de conversar com a filha sobre aquilo. Então nós precisamos também, como igreja, e como aqueles que conhecem as Sagradas Escrituras, transbordar santidade e pureza. E eu disse em específico sobre as meninas, mas sobre os meninos também, sobre aquilo que eles assistem, sobre os olhos, sobre o coração. É trazermos vida aquilo que cremos, queridos. Nós não podemos nos omitir. Nós não podemos ser omissos. Homens, mulheres, a gente já vai falar dos jovens também. Nós não podemos ser omissos. A palavra de Deus tem talvez um setor ali de pecados de omissão que a gente chama. São aqueles pecados que nós devemos fazer o bem. Tiago vai falar sobre isso. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso, ele comete pecado. Pecados de omissão. Muitas vezes nós somos omissos. Bom, não é problema meu, não é sobre a minha família. Não tem a ver com o meu trabalho. Não está no meu ministério, então deixa que o pessoal lá se resolva. Omissão, pecado. E o texto continua. E é interessante porque ele vai dizer a serem puras, estarem ocupados em casa, essa dinâmica do lar, de derramar amor em casa, a serem bondosas e sujeitos aos seus maridos a fim, e eu queria destacar essa parte, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Quando nós cremos, professamos as Escrituras, mas não encarnamos a palavra, não trazemos rosto àquilo que cremos, nós difamamos as Escrituras. Porque saber que eu sou crente é legal, mas e o que eu faço e o que eu vivo? Revela isso. Se não, nós estamos difamando as Escrituras. É o que o texto está nos ensinando. E ele continua no versículo 6. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras,
em seu ensino, mostre integridade e seriedade, use linguagem sadia contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a vocês fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Tito aqui talvez um pouco mais velho que Timóteo, mas ainda assim considerado um jovem. E esse texto aqui, então, ele diz assim, também encorajem os jovens a serem prudentes, que se guardam dos desvios. O jovem tem um pouco mais essa característica de ser mais impetuoso, de tomar escolhas sem pensar muito, mas não é o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que os jovens devem ser prudentes. Pense, ore, antes de tomar uma decisão, qualquer que seja ela, consulte conselheiros, busque na palavra de Deus. Mas essa dinâmica da prudência não é só uma prudência no sentido passivo, mas também no sentido de decida o que precisa ser decidido, conforme os conselhos, conforme a palavra do Senhor. Ande naquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Os jovens sejam prudentes. E aí, se a gente pudesse aplicar também o que a palavra está dizendo a partir do versículo de número 7, fazendo boas obras, sendo um exemplo. O jovem que é sábio, que é exemplo no seu caminho. Exemplo nas boas obras. Esse ensino com integridade, com seriedade. E mais uma vez, o texto traz para nós, no final do versículo 8, para que não haja, para que as pessoas não falem mal. Como é triste, às vezes a gente vê muitos vídeos na internet de muitas heresias que existem no meio cristão evangélico, que de maneira, assim, sem dúvida nenhuma, difamam a palavra de Deus. A gente viu um caso recente de um adolescente aí. Não sei se passou na sua timeline, mas é triste, queridos. É triste. É triste. É triste porque é uma manipulação, é triste porque as pessoas elas veem aquilo e acham que aquilo são as Escrituras. Acham que aquilo é a fé que a gente vive. Acham que aquilo é o que a palavra de Deus está nos ensinando. As pessoas veem aquelas patifarias, aquele monte de coisa na igreja e assimila que tudo aquilo é o que Deus nos ensina. Mas por que isso acontece tantas vezes? Porque nós somos omissos com as Escrituras. Nós não encarnamos a palavra. A gente dá risada, a gente faz piada, a gente brinca, mas a gente não fala do que as Escrituras nos dizem. Nós precisamos trazer vida àquilo que cremos, e isso requer de nós um posicionamento. Posicionamento lá no seu trabalho, quando alguém fizer piada sobre ser um crente ou não, fale o que as Escrituras nos ensinam sobre o amor, sobre o perdão, sobre sermos justos e honestos, corretos com aquilo que vivemos. É trazer vida àquilo que cremos, queridos, para que de alguma maneira, por mais pontual que seja o seu posicionamento, ele vai impactar a vida de alguém perto de você. Por mais pontual, talvez você não vai ter um Instagram com 50 milhões de seguidores, você vai postar alguma coisa, milhões de pessoas vão ver, mas tem 10, 15, 20, 5, uma pessoa que pode ser encontrada por Jesus a partir do seu posicionamento. A partir daquilo que você professa. Se uma pessoa se rende ao Senhor, a palavra diz, Deus vai dizer que há festa nos céus. Então não se preocupe em mudar o mundo, mas revele, encarne a palavra de Deus lá no seu trabalho. Lá na sua casa, para que nas nossas famílias, não seja como na família daquele menininho da história, que queria muito que o pai e a família vivessem na igreja, mas que nas nossas famílias a palavra de Deus seja revelada todos os dias. Homens, mulheres, jovens, a doutrina do Senhor, aquilo que cremos e professamos, ganhando rosto, ganhando vida. E aí, queridos, cada posicionamento, cada conduta, a partir das Escrituras, é uma semente lançada para que alguém possa ser encontrado pelo amor de Jesus. Amém? Eu não sei como está o seu coração no dia de hoje. Eu não sei de que maneira você chega aqui no dia de hoje, mas eu sei que há do Senhor para nós um chamado a conhecermos as Escrituras e vivenciarmos a vida a partir daquilo que cremos. Há um chamado de Deus para os homens que não são infantilizados,
Homens que vivem de acordo com a palavra de Deus, que são sensatos, dignos de respeito, sadios na fé, no amor e na pureza. Há um chamado de Deus para as mulheres, capazes de ensinar as outras, que não são dadas aos prazeres dessa terra, que amam a sua família, o seu marido, que são puras e sensatas, são bondosas. Há um chamado para os jovens a sermos prudentes, a serem mansos, a serem essa dinâmica de entender a vontade do Senhor, dessa prudência que é ativa. Há um chamado do Senhor para nós como família. Há um chamado do Senhor para nós como igreja, nos posicionarmos a partir da sã doutrina, a partir das Escrituras, daquilo que professamos e cremos. Qual é o seu desafio nessa noite? Qual é o desafio no seu coração para que você, como homem, como mulher, jovem, com mais experiência, qual é o seu desafio hoje para encarnar a palavra de Deus? Talvez você vai ter que abrir mão de algumas coisas, talvez você vai ter que deixar algo de lado, talvez você vai ter que confessar um pecado, talvez você vai ter que pedir perdão para alguém. Qual é o seu desafio hoje para encarnar a sã doutrina? Para os homens serem colunas de caráter, de honra,